O Porto Dom Pedro II, em Paranaguá, vai completar 89 anos de fundação no dia 17 de março, próximo domingo. Ele é considerado a principal porta de saída do agronegócio brasileiro e é o segundo maior porto do Brasil. Nesta semana, nós temos uma nova série aqui no Rede Notícias, uma série especial do aniversário de 89 anos do Porto de Paranaguá. Então hoje vamos conhecer um pouco mais da história do Porto. Acompanhe essa reportagem do Mauro Júnior. Seguindo com a nossa série especial de reportagens que comemoram 89 anos do Porto de Paranaguá, nós vamos conversar agora com o orador do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá, historiador e também advogado, Dr. Alessandro Pires Stanícia, que vai falar um pouquinho a respeito da história do complexo portuário paranaense. Aliás, doutor Alessandro, estamos praticamente onde tudo começou, nesse grande projeto, nessa grande ideia, desde os tempos passados, de um porto aqui na cidade de Paranaguá. Uma história que se confunde com o território do estado do Paraná. Estamos aqui das margens do rio Itiberê, o antigo denominado Rio Taguaré, que só passou a ser denominado Itiberê na metade do século XIX, para tratar desse gigante de Paranaguá, do estado do Paraná, e sem nenhum ufanismo do país, porque movimenta parte considerável do PIB, do Produto Interno Bruto do nosso país. Falar do Porto de Paranaguá. E aqui, às margens do rio Itiberê, foi onde tudo começou. Nós tivemos aqui os primeiros movimentos, primeiro de embarcações, desde o seu descobrimento do território de Paranaguá, e aqui na Rua da Praia, aqui às margens do rio Itiberê, na General Carneiro, tivemos os primeiros movimentos de comércio, no final do século XIX, início do século XX. Vale registrar que depois do rio Itiberê, em 1872, 3 empresários que gozavam de prestígio junto ao imperador Dom Pedro II, Pêssego Júnior, José Maria da Silva Lemos e Pedro Alois Scherer, conseguiram, numa cidade naquela época, com 6.500 habitantes, que era Paranaguá, em 1872, a concessão para a construção de um porto, que seria o futuro Porto do Gato e depois Porto Dom Pedro II. Apenas para contextualizar, Dom Pedro II já oferecia e prestava atenção nessa região. Em 1872, no mês de março, tivemos a inauguração do Farol das Conchas da Ilha do Mel, que trazia esta importância à navegação no sul do país. Portanto, o porto praticamente já nasce grande, porque de grande prestígio do poder central. Em 1875, esses 3 empresários, o Porto do Gato, que é no local atual, a Câmara Municipal de Paranaguá passou a denominar o Porto do Gato de Porto Dom Pedro II, justamente como merecida homenagem ao imperador que confiou na região de Paranaguá, ou seja, Paranaguá impulsionando o desenvolvimento e o crescimento de uma região do litoral, levou a denominação por ordem da Câmara, por lei municipal, de Porto Dom Pedro II. E daí tivemos o período de construção do nosso porto, passando por algumas etapas. Teve uma pequena paralisação entre 1930 e 1933, com o Estado Novo, com a Revolução, e depois foi inaugurado em 17 de março de 1935, com a chegada no navio escola da Marinha do Brasil, Almirante Saldanha, e foi recepcionado, Mauro, por uma comitiva de barcos a remo, aqui do grupo Santa Rita, do Clube de Remos Santa Rita, inclusive seu Cunha, pai da nossa amiga Zélia, foi um dos que estão nessa foto histórica levantando a mão, saudando o primeiro navio a atracar no Porto de Paranaguá. E tem um outro movimento que é muito importante também, que começou exatamente aqui atrás, que foi a formação da mão de obra trabalhadora portuária de Paranaguá. Nós temos 2 segmentos, aqueles trabalhadores que trabalham na administração dos portos e os nossos TPAs, trabalhadores portuários avulsos. E aqui atrás
começou o embrião do que seria o sindicato mais forte de Paranaguá. Antes mesmo de ser fundado, informalmente, aqui atrás, aquelas pessoas que ajudavam no carregamento e descarregamento de sacarias, de utensílios, de utilidades, se formou e se formalizou em 1903 o Sindicato da Estiva de Paranaguá. E é muito importante lembrar dessas pessoas que com seu suor, com seu sangue, conferentes, consertadores, vigias, arrumadores, toda essa mão de obra que construiu também e ajudou a construir o Porto de Paranaguá. E num tempo não muito distante, estudos demonstram que os próprios superintendentes dos portos, eu lembro aqui a figura de Arthur Miranda Ramos, que subia na carroceria do caminhão, Mauro, para falar, dialogar com os portuários, ouvi-los, escutar o que poderia ser feito para melhorar e o que eles pretendiam de melhores condições de trabalho e de ganhos. Portanto, o Porto tem uma relação profunda com a cidade e uma relação também na formação da identidade da nossa cidade. Bom, doutor Alessandro, com relação ao trabalho na área portuária, a gente precisa destacar também ciclos, né, de trabalho com relação às mercadorias que eram transportadas. Primeiro, erva mate, depois café, o ciclo da madeira e agora, né, o ciclo do soja e também do fertilizante. Tudo isso junto com a cidade de Paranaguá e com o estado do Paraná também, né? Exatamente. O Porto é a grande testemunha que fez Paranaguá figurar no cenário nacional. Primeiro com a exploração do ouro. Paranaguá foi emancipada em 1648 com a busca do ouro, da mineração, com a notícia do ouro. Depois tivemos o ciclo da madeira, como você bem lembrou, o ciclo da erva mate, né? Um movimento importante das culturas do Paraná. Tivemos Bento Munhoz da Rocha, que foi governador, depois ministro da Agricultura, testemunhando também, Mauro, o ciclo do café do Paraná, uma grande força, e depois a soja, que fez com que o Porto de Paranaguá e sua movimentação se destacasse não só no estado do Paraná, mas em todo o país como uma especialidade nessa movimentação de grãos em todo o país. Bom, doutor Alessandro, a gente percebe, né, vendo, lendo, ouvindo a história do Porto de Paranaguá, que se confunde também com a história da cidade. Por exemplo, nesse ponto em que estamos aqui, Rua da Praia, aqui ao lado a Ilha da Cutinga também, possivelmente os primeiros pontos de parada de embarcações e depois onde hoje é de fato o Porto Dom Pedro II. Tudo isso se confunde com a história de Paranaguá, com a evolução, o crescimento da cidade, a população que foi aumentando ao longo dos anos, a mão de obra que veio de fora também, a importância do Porto Dom Pedro II e do complexo portuário, não só para Paranaguá, mas para o litoral, né? Aos nossos mares vieram dantes, altivas naus velas possantes, inflando a brisa de monção, o Itiberê viu os primeiros sinais de civilização. Com essa quadra inicial do nosso hino, retrata tão bem o que você reportou, Mauro. A Cutinga, os primeiros vestígios de ocupação, em torno do mar se formou Paranaguá. A Fontinha da Gamboa, que era um ponto de abastecimento de água potável e fez com que Paranaguá se transformasse num ponto de estadia desses navios para abastecimento de água potável, para água de lastro e tantas outras coisas. Portanto, o Porto de Paranaguá tem uma formação, como você disse, com a migração também. Quantos nordestinos vieram, emprestaram seu suor sagrado para trabalhar no Porto de Paranaguá? E aquele exercício que sempre fazemos, quem é que não tem um parente em Paranaguá que é ou foi estivador, ou trabalha como trabalhador portuário avulso? E se estendermos para o Porto, Paranaguá faz parte, o movimento do Porto faz parte da formação da nossa identidade. É uma situação muito típica nossa de Paranaguá e que certamente esse tipo de trabalho, esse tipo de mão de obra ajudou a consolidar a criatividade e a força de trabalho do Parnanguara. Rede Notícias. A notícia como ela é.